Como vocês estão? Cuidado com o escuro, que tem alguém te olhando ali. Que idiota. E aí, gente, como vocês estão? Hoje eu vim aqui, claramente eu não tô no meu dia mais normal, né? E hoje eu vim aqui pra falar sobre um livro, na verdade um mangá, o meu primeiro mangá. Sim, só li um mangá até hoje, já faz muito tempo que eu comprei, inclusive. E eu vim falar um pouco dele pra vocês, porque eu tava olhando ele ali, parado ali na estante que fica na sala, e eu falei, é um livro legal, é um mangá muito bom. E aí eu fui dar uma pesquisada sobre ele e eu vi que muitas pessoas dizem que é um bom mangá pra começar, enfim, essa jornada de ler mangás, né? É um mangá feito pelo Junjito, que ele é um mangaka famoso aí, muito respeitado. Então a gente vai falar hoje sobre Fragmentos do Horror. Cadê ele? Belíssimo, belíssimo. Inclusive, quando eu comprei ele, eu comprei numa super promoção que tava tendo da Dark Side. E aí eu acho que eu paguei muito barato. E aí eu comprei mais outros livros, todos da Dark Side, tem vários aqui. Esses dois, eu acho. Enfim, tem outros aqui. E aí eu não sabia que era mangá. Eu comprei porque eu vi várias coisas de terror. E aí eu falei, meu Deus, eu amo terror, enfim, meu tipo de livro preferido. E eu comprei. E aí quando chegou em casa, eu olhei assim e eu falei, o que é isso? E aí que eu fui ver que era um mangá. Que bom que eu fiz isso, porque com certeza que contém uma das melhores histórias que eu li em muito tempo. Porque, enfim, a gente que tá acostumado com terror, a gente que gosta desse estilo, a gente acaba caindo num lugar que muitas vezes a gente começa um livro e a gente já sabe até como vai ser o final dele, né? E isso não acontece nesse livro aqui. Ele vai te jogando pra lugares, vai te deixar meio perdido, assim, meio bitolado da cabeça, né? Principalmente com as imagens que tem nesse livro. Eu vou ver se eu posso mostrar alguma imagem aqui que não vai pesar tanto. Olha aqui, pra você ter uma ideia. É uma loucura esse mangá, é uma loucura. Tem hora que eu falo livro, tem hora que eu falo mangá, desculpa. Esse mangá é uma loucura. E ele contém 8 histórias, o nome delas eu vou ler aqui pra vocês, porque de cor é impossível, né? Futon, Monstro de Madeira, Tommy, Gola Rolê Vermelha, Suave Adeus, Dissecação Chan, Pássaro Negro, Magami Nanakushi, A Mulher que Sussurra. Todas as histórias aqui elas vão para lugares muito diferentes e ao mesmo tempo elas causam a mesma sensação em você, que é uma sensação meio de eu não quero continuar vendo isso, pra onde que isso aqui vai levar? Enfim. E tem algumas cenas. A ilustração é bem pesada, então eu não sei se tem indicativo de idade nesse mangá. Eu vou dar uma pesquisada aí, vou ver, eu coloco aqui na tela, porque realmente tem umas cenas ali um pouco mais pesadas. O livro ele tem uns desenhos meio que ocultos, mas não dá pra perceber, ó. Não dá pra perceber. Mas quando você olha ele assim, você vê tipo monstros, você vê um monte de coisa bizarra que você não vê olhando a capa, mas na câmera não vai sair. Mas tem quando você olha assim um monte de monstros, um monte de coisa que tem nas histórias, aí já dá um medinho, tipo, tá ali em cima da mesa, aí eu tô passando, aí bate uma luz de lado assim, eu vejo um monte de bicho assim, é estranho. As histórias aqui que eu queria muito destacar, porque eu gostei muito, então eu vou falar um pouco delas, não vou falar sobre o final, mas eu acho que é importante falar pra vocês sobre elas, pra vocês aí ficarem instigados a saber o que é isso, que história é essa, porque pra onde que vai a cabeça do Junjito pra fazer isso, né? A primeira história que eu queria falar é Tommy Gola Rolê Vermelha. A história começa com a gente ver Tommy segurando a cabeça dele assim, e aí ele vai até a casa da ex-namorada dele, meio que pedir socorro, pedir ajuda, e aí a história começa a ter um background do que Tommy traía muito a namorada dele. E aí, antes deles terminarem, eles se consultaram com uma vidente para saber se a vida deles era compatível, né? Se valia a pena insistir nesse amor. E aí a vidente diz que não, que eles eram incompatíveis, que eles iam terminar, que não ia dar certo. Então eles terminam. Só que o que acontece? O livro deixa meio aberto que provavelmente a vidente jogou algum feitiço em cima de Tomio e ele se apaixonou por ela. Então eles começam a ter um relacionamento. Só que algo muito estranho acontece dentro desse relacionamento, porque a vidente ela parecia ser muito fissurada pela cabeça dele, pela cabeça de Tomio. Então ela sempre elogiava a cabeça dele, falava o que queria pra ela. E aí um dia eles estavam juntos e ela falou: "Pra você continuar comigo, você vai ter que me dar a sua cabeça". E aí ele pensou que era tipo assim, quando a gente vira pra alguém e fala assim: "Ai, me dá seu coração, eu quero seu coração pra mim", sabe? Essa coisa bem
enfim, de relacionamento, né? E aí ele falou que dava, assim, a cabeça dele pra ela. Só que nesse mesmo momento, ela passa uma corda, um fio, alguma coisa no pescoço dele que deixa uma marca vermelha. E aí ele meio assustado com aquela situação e tal, mas aí ele começou, enfim, foi uma situação estranha. E aí, com o passar ali um pouquinho da história, ele acaba meio se sentindo estranho, sentindo a cabeça dele estranho, sem saber muito o que estava acontecendo. Ele meio que quer entender o que está acontecendo e aí a história mostra o momento onde ela vira pra ele e fala: eu quero te mostrar uma coisa. E aí ela leva ele até um quarto. Existem várias cabeças ali, de outros caras, penduradas. E ele tenta fugir, ele sai correndo, e ela fala que ele não vai conseguir fugir dela. E aí a gente volta pro começo do livro, onde mostra ele pela rua, desesperado, segurando a cabeça dele, porque a impressão é que ele ia perder a cabeça, que ia sair do lugar, não sei o quê. E aí ele chega até a ex dele pedindo socorro, pedindo ajuda. E aí vocês vão ter que ver o que vai acontecer, porque vai ficar muito pior, vai ficar muito mais assustador, muito mais bizarro do que isso a história. Fica aí a pergunta, será que ele vai conseguir manter a cabeça dele no lugar ou será que a cabeça dele vai sair rolando por aí? E a outra história que eu vou dar aí um contexto pra vocês, que também é uma das minhas preferidas, eu acho que é a minha preferida, ela tem aquele teor de terror que eu gosto muito, que é uma coisa meio controladora, mas extremamente sobrenatural à sua volta, que chama Mulher que Sussurra. Só o nome eu acho que já deixa bem claro e já dá aí na imaginação de vocês do que se trata essa história, né? Mas a história começa contando a história de uma menina, filha de um magnata, e essa menina ela tem dificuldade de ter escolhas, de fazer escolhas no dia a dia. Então, ela vive em um certo pânico, ela é descontrolada porque ela não consegue fazer escolhas. Por exemplo, eu sento, mas eu sento ou eu deito, ou eu olho pra frente, ou eu olho pra trás, ou eu vou pra que lado, eu vou... E aí esse magnata contrata várias pessoas, mas ninguém dura no trabalho porque realmente é muito difícil controlar essa menina, essa filha dele, né? E aí a história dá a entender que ele colocou ali um classificados contratando uma babá, explicando a situação, e aí essa mulher aparece na porta dele e fala que ela quer o cargo. E aí essa mulher... Cachorro. E aí essa mulher aparece na porta dele e fala que ela quer o cargo, né? Ele começa a perceber como a filha dele começou a ficar mais calma, porque essa mulher dava as direções muito detalhadas pra menina. Tipo assim, ande até ali, sente, se acalme, respira, agora levante, vamos comer isso e não sei o que. E aí a filha dele começa a ter uma melhora muito, 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 muito forte. E aí, com essa melhora, ele começa a notar que a babá começou a ficar ruim. Parecia que ela começou a ficar mais fraca, mais cansada, começou a aparecer com algumas marcas. E era muito estranho porque ela sempre ficava assim, meio que no ouvido da menina, sussurrando tudo que a menina tinha que fazer. E era uma coisa meio ASMR, meio tipo... Vai dormir, se inscreve no meu canal, curte, compartilha. Entendeu? É uma vibe bem assim. E aí, ele, enfim, um cara muito rico, ele contrata alguém pra poder investigar a vida dessa menina, dessa babá. E aí ele descobre que ela mora com um cara que aparentemente ele usa ela pra ganhar dinheiro e faz, enfim, faz muito mal pra ela, só que é o dinheiro dela, quer controlar ela e tudo mais. E aí, na cabeça desse magnato, pra babá voltar a ficar bem novamente, ele teria que dar um sumiço com esse cara. Só que acontece que a babá, enfim, ela vai de arrasta pra cima, ela é encontrada de arrasta pra cima, e aí o resto da história eu não vou contar porque vai ficar muito, 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 muito assustadora, e eu acho que vale a pena vocês lá verem também essa história. Bom, gente, então é isso. Meu primeiro mangá foi por um acaso, mas eu gostei muito, tô muito feliz e eu quero sim entrar mais nesse mundo. Eu vi que tem um outro mangá dele que aparentemente também é muito famoso. Eu acho que é pela Dark Side também, eu quero ver se eu compro, mas esses mangá tão caros, esse aqui também eu vi que tá caro, acho que tá por volta de R$ 50. Eu lembro que eu não devo ter pagado nem 30, gente, porque eu normalmente não pago mais que R$ 30 em livro, porque eu sou meio mão de vaca. Se você conhece algum mangá desse tipo, se você conhece algum outros mangás aí, me diga aqui nos comentários. Me fala se você também gosta desse tipo de livro, desse tipo de terror. Eu acho muito melhor livro do que filme, porque filme normalmente eles são muito datados, ou você vê ali certas cenas são quase todas muito escuras para poder não mostrar os efeitos especiais, e aí acaba que a nossa imaginação vai sempre no mesmo lugar e não evolui. Já quando a gente lê livros assim, quando a gente, enfim, tem contato com o nosso imaginário, a gente acaba criando umas coisas que vai mais no nosso fundo, né? Que dá mais medo pra gente, que tá no nosso interior. Então, isso é uma das coisas que eu valorizo muito nesse tipo de literatura. Então, se você tem alguma indicação aí pra mim, deixa aqui embaixo, comenta, curte, compartilha, se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus. E é isso, muito obrigado por ficarem até aqui. Vejo vocês na próxima resenha. Tchau, tchau.